27 de dezembro de 1979. Cabul, Afeganistão. Um líder político está encurralado dentro de seu próprio palácio enquanto uma força militar estrangeira fecha o cerco. Ele sabe que o fim chegou. Não haverá negociação, nem rota de fuga, nem piedade. Em poucas horas, ele estará morto. A execução não ocorreria no caos de um campo de batalha, mas pelas mãos das mesmas tropas que invadiam sua nação. Seu corpo seria profanado. Sua morte marcaria o início de uma era brutal. Mas quem era esse presidente? Por que ele foi executado por seus próprios aliados? A resposta está nos detalhes de uma traição política sem precedentes. Para entender a morte do presidente, é preciso olhar para o Afeganistão dos anos 70. O país era um campo de batalha entre a tradição e a modernidade. De um lado, potências regionais disputavam influência. Do outro, visões opostas sobre o futuro da nação. A monarquia governou o Afeganistão por décadas com relativa estabilidade. Mas essa calma era frágil. Ela dependia de um equilíbrio delicado entre tribos e interesses externos. Em 1973, esse equilíbrio quebrou. Um golpe de Estado sem derramamento de sangue derrubou o rei. Mohammed Daoud Khan, primo do monarca, tomou o poder e proclamou a república. Na prática, a monarquia acabou e o país passou a ser controlado por uma elite militar e civil. Daoud Khan queria modernizar o país à força. Ele implementou reformas sociais progressistas e tentou industrializar a economia. Seu objetivo era claro: reduzir a influência das autoridades religiosas no governo. Na política externa, Daoud tentou uma manobra arriscada. Ele buscou equilibrar o apoio entre a União Soviética e o Ocidente. Mas a geografia e a história jogavam contra ele. O Afeganistão já estava profundamente inserido na esfera de influência soviética. As reformas criaram resistência imediata. Líderes religiosos conservadores viram as mudanças como uma ameaça direta aos valores islâmicos e à sociedade tradicional. O descontentamento chegou aos quartéis. Oficiais militares começaram a questionar o comando de Daoud. Facções dentro da elite política iniciaram conspirações secretas. O governo perdia o controle sobre as províncias e sobre as forças armadas. À primeira vista, Daoud Khan parecia um reformador sólido, mas na prática, ele estava isolado. Abril de 1978. A tensão explodiu. O destino de Daoud Khan foi selado quando tanques avançaram contra o palácio presidencial. O Afeganistão entrava em um caminho sem volta. 27 de abril de 1978. Essa foi a data em que o destino do Afeganistão mudou violentamente. Oficiais militares ligados ao Partido Democrático do Povo do Afeganistão cercaram o palácio. Eles seguiam a ideologia comunista e tinham o apoio direto da União Soviética. O presidente Daoud Khan não se rendeu. Ele empunhou sua arma e tentou defender o prédio até o fim. O resultado foi um massacre. Daoud Khan foi morto a tiros dentro do palácio. Mas os revolucionários não pararam nele. Toda a sua família foi executada sistematicamente. O objetivo era claro: eliminar qualquer herdeiro ou símbolo que pudesse restaurar o antigo poder. Por que o partido agiu com tanta brutalidade? A resposta era o controle total. Eles precisavam de um terreno limpo para uma transformação radical. O novo regime comunista declarou guerra às tradições. O Partido Democrático iniciou uma modernização forçada. Eles expandiram os direitos das mulheres e tentaram uma reforma agrária agressiva. Criaram novos programas educativos e atacaram o poder das lideranças religiosas. Na prática, o plano falhou rapidamente. A população rural, profundamente religiosa, reagiu com fúria. Camponeses pegaram em armas contra a coletivização das terras. Líderes religiosos denunciaram as políticas como um ataque direto ao Islã. A resistência armada se organizou nas montanhas. Em poucos meses, o interior do país estava em chamas. O governo comunista, liderado primeiro por Nur Mohammad Taraki e depois por Hafizullah Amin, começou a perder o chão. O regime sobreviveu apenas graças aos soviéticos. Moscou enviava armas, dinheiro e treinamento militar. Consultores da União Soviética ocupavam cargos em todos os ministérios e quartéis. O Afeganistão era agora um satélite em crise. No final de 1979, a situação atingiu o limite. Os Estados Unidos e outras potências ocidentais começaram a apoiar os rebeldes afegãos. O Kremlin entrou em pânico. Eles temiam que a queda do comunismo em Cabul abriria as portas para a influência americana na Ásia Central. A União Soviética tomou uma decisão drástica:
Intervenção direta. 24 de dezembro de 1979. Começava a Operação Storm 333. Tropas soviéticas cruzaram a fronteira em massa. Paraquedistas saltaram sobre Cabul. Oficialmente, eles estavam lá para proteger o governo aliado, mas a verdade era outra. No quadro, as forças especiais soviéticas tinham um alvo específico: o próprio líder afegão, Hafizullah Amin. Os soviéticos não confiavam mais nele. Amin era visto como instável e imprevisível. Surgiram rumores de que ele estava negociando secretamente com os americanos. Para Moscou, Amin tornou-se um risco de segurança nacional. Eles já tinham um substituto pronto. Babrak Karmal vivia no exílio dentro da União Soviética. Ele era leal e obediente aos interesses de Moscou. Mas, para Karmal assumir, o ocupante do palácio precisava ser removido, e o método escolhido foi a execução sumária. Não havia caminho de volta, a invasão russa estava apenas começando. 24 de dezembro de 1979. Às 19 horas, paraquedistas soviéticos saltaram sobre Cabul. O alvo principal era o Palácio Taj Beg. Lá estava Hafizullah Amin. Ele não estava sozinho. Sua família e uma guarda pessoal fortemente armada ocupavam o edifício. Amin entendeu a situação imediatamente. Os russos não vieram para salvar seu governo, eles vieram para eliminá-lo. Por que os soviéticos decidiram matar seu próprio aliado? A resposta era simples. Amin tornou-se imprevisível demais para Moscou. À primeira vista, um aliado fiel do socialismo. Mas, na prática, um líder brutal que perdeu o controle do país. Amin tentou resistir. Ele ordenou que seus guardas ocupassem posições de tiro. Ele tinha armas automáticas e um sistema de rádio moderno. Ele tentou convocar apoio ou transmitir um apelo à resistência nacional. Não funcionou. Amin estava isolado. Lá fora, o cenário era devastador. Tanques e veículos blindados soviéticos cercaram o perímetro. O poder de fogo era esmagador. Soldados russos atacaram de múltiplas direções ao mesmo tempo. No vídeo, nota-se, as explosões iluminam a noite de Cabul enquanto os muros do palácio desmoronam. A luta foi breve. A guarda de Amin foi aniquilada em poucos minutos. No caos do assalto, Hafizullah Amin morreu. O mistério permanece nos detalhes. Alguns relatos afirmam que ele morreu em combate, atingido por estilhaços. Outros dizem que ele foi capturado e executado com um tiro na cabeça. Os soviéticos esconderam os fatos. Eles controlavam cada fragmento de informação que saía do palácio. O destino do corpo foi ainda mais seco. Os soviéticos descartaram os restos mortais em um local desconhecido. Não houve enterro, não houve cerimônia, não houve lápide. O objetivo era claro: apagar qualquer símbolo que pudesse unir a oposição. Hafizullah Amin não era um soldado comum. Ele nasceu em 1929, em uma família pashtun. Estudou na Universidade Columbia, em Nova York. Morou nos Estados Unidos durante os anos 50. Essa experiência moldou sua visão de mundo. Ele falava inglês e conhecia o Ocidente. Mas, ao retornar para o Afeganistão, ele abraçou o marxismo-leninismo. Ele subiu rápido na hierarquia do Partido Democrático do Povo. Em abril de 1978, um golpe comunista mudou tudo. Amin tornou-se vice-primeiro-ministro, depois primeiro-ministro. No final de 1979, ele era o líder supremo, presidente e ditador. Ele queria transformar o Afeganistão à força. Amin impôs a coletivização de terras. Ele tentou remover o poder dos líderes religiosos. Ele implementou reformas sociais radicais de cima para baixo. O resultado foi o desastre. Camponeses pegaram em armas para proteger suas terras. Líderes islâmicos declararam guerra santa contra o governo ateu. O país explodiu em revolta. A resposta de Amin foi o terror, prisões em massa, tortura sistemática, execuções sumárias de qualquer um que discordasse. No quadro, celas lotadas e execuções nos pátios das prisões. O efeito foi o inverso do esperado. Cada prisioneiro morto criava 10 novos rebeldes. A repressão alimentava a insurgência. O governo perdia território a cada dia que passava. No momento em que os tanques russos cruzaram a fronteira, o poder de Amin era uma ilusão. Ele controlava Cabul e pouco mais que isso. O restante do país era um campo de batalha. Mas isso era apenas o começo. Depois ficou muito pior. Os eventos aceleraram. A queda de Amin não trouxe a paz, mas o início de uma guerra de 10 anos. Assim terminou o reinado de Hafizullah Amin.
25 de dezembro de 1979. Essa foi a data em que o destino do Afeganistão mudou. As cidades principais estavam cercadas, o campo já era dominado por insurgentes, o exército do governo perdia homens todos os dias para a deserção. Por que a União Soviética decidiu agir agora? O regime estava desmoronando. A intervenção direta era a única saída para Moscou não perder o controle. Mas na prática, foi uma invasão total. Após o ataque ao Palácio Tajbek e a execução de Hafizullah Amin, os soviéticos ocuparam o vácuo de poder. Tropas se espalharam rapidamente por Cabul. Tanques cercaram prédios do governo, bases militares e centros de comunicação. Babrak Karmal foi o escolhido. Ele foi trazido a Cabul sob escolta soviética para assumir o papel de líder. No quadro, Karmal aparece na Rádio Nacional. Ele anuncia que está no controle. Ele culpa o morto, Amin, por toda a repressão e erros do passado. Karmal afirmou que os soldados soviéticos estavam lá a pedido do governo. O objetivo seria defender o país contra subversões estrangeiras, mas os fatos mostram o contrário. Amin nunca pediu essa intervenção. Ele foi morto pelos mesmos soldados que supostamente vieram ajudá-lo. Os soviéticos diziam combater invasores estrangeiros, enquanto eles próprios eram os invasores. Para a liderança em Moscou, a narrativa era vital. Eles precisavam de legitimidade perante o movimento comunista internacional. Era uma estratégia de enquadramento. Chamaram uma conquista imperial de apoio à autodeterminação. Karmal tentou suavizar sua imagem. Ele prometeu respeitar os valores islâmicos, prometeu ouvir os camponeses sobre as políticas agrícolas, prometeu o fim da era sombria de Amin. Mas as promessas não mudaram o chão de concreto. O Afeganistão estava sob ocupação militar. Comandantes soviéticos davam as ordens reais, assessores políticos de Moscou controlavam os ministérios. Na prática, o país se tornou uma colônia soviética. A reação da população foi imediata e hostil. Nenhuma promessa de Karmal apagava o fato de que exércitos estrangeiros patrulhavam as ruas. A insurgência que já existia explodiu em escala nacional. Surgiram os Mujahidin, grupos de resistência com ideologias diferentes. Alguns eram fundamentalistas islâmicos, outros eram nacionalistas ou focados em tribos específicas. No entanto, um único objetivo os unia: expulsar os soviéticos. Os Estados Unidos viram uma oportunidade de ouro. Era a chance de ferir a influência soviética no coração da Ásia. O governo americano começou a enviar armas e dinheiro. O Paquistão virou a peça-chave. O país vizinho se tornou o corredor principal para o fluxo de ajuda militar aos combatentes. Não havia mais volta. O conflito escalou. Assim começou uma guerra que duraria uma década. Dezembro de 1979. Esse foi o momento em que a diplomacia deu lugar ao ferro. Armas avançadas, incluindo mísseis antiaéreos, começaram a inundar as mãos dos insurgentes afegãos. A execução de Hafizullah Amin não foi apenas uma morte, foi o gatilho de uma mudança global. Por que os russos mataram seu próprio aliado? A resposta é simples: eles não aceitavam desobediência. Amin tentou governar o Afeganistão com o comunismo, mas queria fazer do seu jeito. Ele ignorou as ordens diretas de Moscou. Para o Kremlin, um líder comunista independente era mais perigoso que um inimigo declarado. À primeira vista, Amin era um aliado, mas na prática, ele era um alvo. Os soviéticos eliminaram Amin e colocaram Babrak Karmal no poder. No vídeo da época, nota-se, a nova liderança era meramente decorativa. A partir daquele momento, o governo afegão tornou-se uma extensão total dos interesses de Moscou. O controle era absoluto, mas isso era apenas o começo. A morte de Amin marcou o início do compromisso militar direto. Centenas de milhares de soldados soviéticos cruzaram a fronteira. O que deveria ser uma operação rápida durou mais de uma década. O custo foi brutal: 1 milhão de civis afegãos mortos, 100 mil soldados soviéticos voltando em caixões de zinco. A guerra devorou os recursos da União Soviética. Dinheiro, combustível e vidas foram queimados nas montanhas afegãs. O conflito tornou-se um veneno dentro da própria sociedade russa. A invasão não destruiu apenas o Afeganistão, ela começou a corroer os alicerces da própria União Soviética. A história estava mudando de ritmo. No final dos anos 70, o mundo vivia a détente. Era um período de estabilidade e negociações entre as superpotências. O assassinato de Amin enterrou essa fase.
Os Estados Unidos reagiram imediatamente. O presidente Jimmy Carter ordenou um rearmamento massivo. O plano foi acelerado por seu sucessor, Ronald Reagan. Na filmagem dos arquivos americanos, observa-se: o envio de ajuda militar aos oponentes soviéticos tornou-se prioridade total. A era da conversa acabou. A década de 80 seria definida pelo confronto direto e pela competição agressiva. Não havia margem para erro. A execução de Amin serviu como um aviso sangrento. Moscou provou que usaria força bruta para manter seus estados satélites na linha. O recado para outros líderes alinhados era claro: a desobediência resultava em morte. Ouve-se o som do silêncio no bloco soviético após o golpe. O medo e a coerção tornaram-se as únicas ferramentas de controle. A execução de Amin foi o sinal definitivo de que o império não aceitaria desertores. Assim, terminou uma era. Dezembro de 1979. O Afeganistão mergulhou em uma guerra de escala inédita. A ocupação militar soviética enfrentou uma resistência feroz e imediata. Por que o Exército Vermelho não conseguiu uma vitória rápida? Eles tinham tanques e jatos, mas os afegãos tinham as montanhas e o ódio aos invasores. A resistência dos Mujahideen surgiu como a principal oposição. Eles não eram um exército unido. Na prática, eram grupos fragmentados, divididos por etnias, religiões e visões políticas. Alguns lutavam pelo fundamentalismo islâmico, outros lutavam pelo nacionalismo afegão. Pashtuns, Tajiks e Hazaras operavam em frentes distintas. A única coisa que os unia era o desejo de expulsar os soviéticos. Os Estados Unidos viram a invasão como uma agressão global. O governo americano iniciou um programa massivo de ajuda militar. O pacote incluía armas, munições, treinamento e bilhões de dólares. Operativos da CIA trabalhavam em conjunto com a inteligência paquistanesa. Eles coordenavam a entrega de suprimentos em zonas de guerra. O recurso mais letal foram os mísseis Stinger. Na filmagem da época, nota-se, um único combatente em uma rocha podia derrubar um helicóptero de milhões de dólares. Esses mísseis antiaéreos mudaram o equilíbrio de poder. A superioridade aérea soviética foi destruída. Voar sobre as montanhas tornou-se uma sentença de morte para os pilotos de Moscou. A guerra tornou-se assimétrica. Os soviéticos tinham o aço e os números. Os Mujahideen tinham o terreno e o apoio das vilas. Nenhum dos lados conseguia um golpe final. O resultado foi um conflito de desgaste que durou mais de 10 anos. A população civil pagou o preço mais alto. As operações soviéticas utilizavam bombardeios indiscriminados e artilharia pesada. Vilarejos inteiros foram apagados do mapa por suspeita de abrigar rebeldes. Ouve-se o som constante das explosões nas gravações de campo. Milhares de civis morreram ou ficaram mutilados. Milhões fugiram para o Paquistão e o Irã. Mas a resistência também era brutal. Grupos Mujahideen cometiam atrocidades contra quem apoiava o governo de Cabul. Não havia lado limpo nessa guerra. A execução de Hafizullah Amin no início da invasão deu o tom do conflito. Sangue, força bruta e sofrimento extremo. O Kremlin percebeu tarde demais. Controlar o Afeganistão era impossível. Os soviéticos dominavam as cidades e as estradas principais, mas o interior pertencia aos rebeldes. Os Mujahideen atacavam as colunas de tanques e desapareciam nas cavernas. O Exército Vermelho tentou reagir enviando mais tropas. Intensificaram os bombardeios de saturação, mas isso não resolveu o problema. Pelo contrário, apenas alimentou o caos. A guerra não tinha fim à vista. 1984. O conflito atingia o seu ponto de ruptura. Vilarejos inteiros, sob suspeita de abrigar insurgentes, tornaram-se alvos de bombardeios aéreos sistemáticos. As forças soviéticas lançavam operações de varredura em larga escala pelas regiões montanhosas. O objetivo era único: localizar e destruir as bases rebeldes escondidas nas cavernas. Mas nenhuma dessas estratégias funcionou. O Exército Vermelho ocupava o terreno, mas não controlava a população. À primeira vista, uma ofensiva avassaladora. Mas na prática, um esforço inútil contra um inimigo invisível. Os insurgentes mudavam de tática a cada novo movimento de Moscou. Quando os soviéticos intensificavam as patrulhas por terra, os rebeldes recuavam para os picos inacessíveis. Quando os ataques vinham do ar, eles se dispersavam em pequenos grupos entre os civis. Os soviéticos estavam presos em um ciclo de violência cada vez mais caro e tecnicamente difícil. Como vencer um inimigo que se funde com a paisagem?
Não havia resposta. O comando militar estava diante de um impasse sangrento. Em meados da década de 80, o cenário estava nítido para o resto do mundo. A União Soviética mergulhava em uma guerra impossível de vencer. O exemplo anterior era claro. Os Estados Unidos haviam aprendido no Vietnã o custo de enfrentar uma insurgência em terreno hostil com apoio popular local. Agora, Moscou cometia os mesmos erros geográficos e políticos nas passagens montanhosas de Cabul. O prejuízo financeiro era massivo. O esforço de guerra consumia rublos que deveriam financiar o desenvolvimento econômico ou a modernização tecnológica. A economia soviética começava a sangrar. No quadro interno, a tensão crescia. A sociedade civil, antes alheia, passou a sentir o peso das baixas. Famílias recebiam caixões de zinco lacrados sem explicações detalhadas. As pessoas começaram a questionar o propósito real daquela invasão. No início, a mídia estatal soviética controlava a narrativa. O discurso oficial dizia que era uma intervenção necessária para apoiar um governo aliado. Alegavam lutar contra o extremismo interno e a subversão estrangeira. Mas o tempo desintegrou essa versão. Com o passar dos anos, o número de mortos subiu e a propaganda perdeu força. Na filmagem da época, nota-se: os soldados que retornavam tinham olhares vazios. Eles traziam histórias de brutalidade extrema e de uma resistência que nunca recuava. O controle soviético era uma ilusão que só existia dentro do alcance dos canhões dos tanques. Dentro do alto comando militar, a frustração era absoluta. Comandantes enviavam relatórios diretos para o Kremlin. O aviso era claro: a insurgência não seria derrotada por métodos convencionais. O governo enviou mais tropas, mobilizou armamento de última geração, intensificou os bombardeios de saturação. Nada disso trouxe o resultado esperado. Não havia margem para erro, mas os erros eram acumulados diariamente. Os eventos aceleraram a desintegração da moral militar. Diante do fracasso, uma pergunta fundamental passou a ecoar nos corredores do poder em Moscou. Por que a União Soviética decidiu invadir o Afeganistão, afinal? A resposta custaria a própria existência do império.